Ai, que bonitinhas! Oi, Olivia, Mona, as minhas parceiras. Que bom, fico muito feliz em ver vocês, meninas. Eu queria era fixar o nosso tema aqui. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Deixa eu ver se eu consigo. Muito bem. Oi, ai, Helena, tudo bem? Gente, muito feliz, fico muito feliz por ver vocês. Vai ser um momento assim bem incrível. Acho que vai ser uma conversa bem gostosa de um assunto muito importante para nós que trabalhamos dentro da área da saúde, principalmente para falar sobre saúde da mulher, né? Que bom, vamos entrando. Vou esperar a nossa convidada chegar, a Tabata. Antes de mais nada, quero dizer que este evento, olha, o Instituto Fluir presente. Este evento está sendo feito pelo GPET, que é o grupo de pesquisa de estomaterapia da Escola de Enfermagem da USP, da professora Vera. E da Paula Nogueira também, né? Com o apoio da SOBEST, que é a nossa Sociedade Brasileira de Estomaterapia. E então eu fico assim muito honrada, muito feliz por poder estar abrindo essa live em nome desses dois grupos, né? De uma sociedade e em nome do grupo de pesquisa, que é o nosso grupo do qual a gente vai fazer essa e muitas outras lives falando sobre esse tema dentro da área da incontinência, dentro da área de feridas e diostomias, tá bom? Acho que a minha convidada já chegou, deixa eu puxá-la aqui. Ela vai estar sendo transmitida também pelo grupo de pesquisa, então vai estar lá no Instagram do GPET e vai estar no Instagram da Sobeste. Então, para quem perdeu, eu sei que hoje também tem outras lives. Oi! Oi! Tudo bem? Deu Tudo! E certo? você? Menina, Tá bem baixa a sua voz. eu tava tentando entrar por outro celular porque o meu quebrou. Ah, agora deu certo. Deu? Tá rolando? Tá bom. Tá. Deixa eu... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Deixa eu acender a luz. Para ficar mais claro. Aqui é uma live atrás da outra que eu tô entrando hoje. Esse É, modelo de mundo que a gente está vivendo é todo online, né? É reunião sim. online, é live, mas que bom, Marta, te ver aí. Que bom. Fico muito feliz, para mim é uma honra poder tê-la nessa conversa tão gostosa, que eu acho que vai ser um bate-papo tão gostoso, né? E deu uma cortada aí no sinal dela. Vamos esperar. Mas enquanto isso, eu vou apresentar a Tabata. Então, é a Tabata Contre, essa mulher guerreira aí de 20 anos de lesão medular. Ela vai contar um pouquinho sobre a história dela. Ela é consultora do Talento Incluir, inclusão. É a primeira atriz cadeirante a contracenar, a fazer uma novela brasileira. Então, depois acho que ela vai poder contar um pouquinho dessa história e como é que ela começou. Além de ser mãe, além de ser esposa, além de ser aí uma empresária. Então, ela entrou aí nessa história toda e não desistiu, né? Que eu acho que
Oi, você voltou. Eu ouvi tudo que você tá falando aí de mim, viu? Ah, você ouviu? Se eu estiver contando alguma mentira, você me avisa, viu? Se eu esquecer de alguma coisa, você também me avisa. Então, E aí, também trabalha com marketing também. E aí, nós nos conhecemos, assim, num momento muito gostoso da vida dela, que foi a maternidade, né? Isso tem 3 anos, Tabata? vai fazer 4 anos. Foi em Olha aí. 2016, quando eu queria que você consertasse meu pé. Porque eu tava com uma ferida no calcanhar e tava prestes a ter bebê, barrigudérrima. E eu não queria que o Verdade. Francisco nascesse com o meu pé machucado, porque eu sabia que depois que o Francisco nascesse, eu ia ter muito trabalho e não queria precisar cuidar de pé machucado. Imagina, né? Já não é fácil. E aí a gente conversando, né, sobre vários assuntos que a gente acaba falando e falar de saúde da mulher para nós, assim, principalmente para mim, eu tenho um carinho muito grande por essa área, primeiro porque é uma área hoje que eu me dedico muito, né, dentro da estomaterapia. É muito gostoso falar, é muito gostoso trabalhar com essas mulheres, mas também é um assunto que me incomoda muito, que foi quando a gente conversou sobre essa questão da saúde da mulher na lesão medular, porque é gostoso de se falar, mas é uma coisa que nos deixa muito angustiada, porque a gente sabe que hoje no Brasil a gente tem poucos profissionais, a gente tem uma lei que não contempla de uma forma global a mulher, principalmente, né, com a pessoa com a deficiência, né? Então, a gente discutindo sobre isso foi importante porque trouxe essa mulher que é a Tabata, que vai poder contar um pouquinho dessa história dela, para que a gente consiga olhar o mundo de uma forma diferente, para que a gente consiga ter um olhar diferenciado para essas mulheres, né? Não adianta a gente só falar de inclusão, mas a gente não consegue nem saber por que a gente quer que as pessoas estejam inclusas neste mundo, né? Fala um pouquinho aí de você, Tabata. Ó, porventura, meu filho, que tem 3 anos, vai fazer 4, pode querer participar da live, então vocês não reparem, tá? Será Marta, bem-vindo. você pegou num ponto tão importante assim, porque, primeiro, a gente está falando de pessoas. Antes da deficiência, tem um ser humano ali que tem sonhos, que tem desejos, que tem religião ou não, que tem time de futebol ou não, um ser humano. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, para esse público, para o nosso público aí, pessoal da área da saúde, pessoal de enfermagem, especialistas, é muito legal a gente entender a pessoa não só como paciente, mas que é uma pessoa que pode ser um colega de trabalho. Ele pode não ser apenas o paciente, é o paciente também, mas pode ser o colega de trabalho, pode ser o amigo, pode ser o namorado, pode ser, enfim, uma pessoa que faz parte da nossa vida também, né? E é legal a gente olhar dessa forma, porque assim como eu, que não nasci com a deficiência, que adquiri a deficiência num acidente de carro ao longo da vida, e tenho essa experiência de ser uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, justamente bem na metade, assim, porque são praticamente 20 anos andando e 20 anos rodando. Isso quer dizer que esse ano eu faço 40, viu, gente? Tem que fazer uma puta festa. Mas para a gente ter esse olhar além do diagnóstico, né? Esse olhar mais humano, além do olhar médico, mas um olhar humano, de ser humano, é uma pessoa que está ali. A gente não pode esquecer disso, né? Que está com, dependendo do momento da sua vida, tá com as emoções abaladas, dependendo do momento, não está. Então, entender quem é aquele ser humano e em qual momento de vida aquele ser humano está. Porque ele hoje é seu paciente, seu cliente, né? Afinal de contas, é um cliente, né? E amanhã pode ser um amigo, um namorado, uma namorada, não sei, uma pessoa da sua relação, né? Sim, com certeza. A gente sempre fala, né, que uma mulher com a lesão medular, ela não é
uma pessoa potencialmente doente, né? Uma mulher que não tenha nenhuma condição inválida, né? Só pelo fato dela ter uma lesão, né? Ela é uma mulher, ela tem várias outras perspectivas e sonhos e que elas precisam ser cumpridas, né? Total. E é legal você falar isso, porque deficiência não é doença. Embora algumas deficiências provenham de doenças, como, por exemplo, se alguém tem um diabetes, pode ter ficado cego, perdido a visão, ou pode ter uma amputação ou uma ferida por conta do diabetes. A doença é a diabetes. A deficiência é a sequela da diabetes, que é a cegueira, é a amputação. Então, deficiência não é doença. Isso é muito legal da gente falar. Exato. Eu sempre falo, e eu acho que é uma coisa que você também compactua muito em relação a isso, independente se é uma lesão neurológica adquirida ou congênita, a gente tem que pensar sempre na reabilitação dessas pessoas. E a reabilitação é o mais importante para você ganhar independência, né? Para você conseguir, de fato, chegar a algum lugar, é querer ter a independência, né? Nossa, Marta, E assim, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a uma reabilitação, a um programa de reabilitação bacana, assim. Eu fui bem privilegiada e tive a sorte de ter informação sobre o SARA num momento que nem tinha internet, né? Porque quando eu sofri acidente, Réveillon de 2000 para 2001, eu não tinha celular. Conta um pouquinho da sua história aí. Como é que foi que você adquiriu a lesão? Tá, eu sofri um acidente de carro quando eu tinha 20 anos. Eu estava no banco de trás, sem o cinto de segurança, e o carro que eu estava aquaplanou na pista, perdeu o controle, rodopiou. Ali na altura, depois de São José dos Campos, na rodovia Carvalho Pinto, e caiu numa ribanceira, capotou. Em questão de segundos, foi muito rápido. Então, como eu estava sem cinto, eu bati as costas várias vezes, eu quebrei a T12, na verdade eu luxei a T12, quebrei a L1, também movi a L2, mas a minha lesão foi na altura de T12. Eu tenho nível motor e sensitivo em T10. As pessoas que estavam no carro comigo, os dois da frente, uma menina e um menino, ficaram só com a marca do cinto, porque estavam de cinto e não aconteceu nada. A menina que estava atrás comigo, sem cinto, também bateu a cabeça, teve um traumatismo craniano leve, quebrou clavícula, machucou o rosto. Ficou uns 2 meses. Peraí. Oi, filho. Capotou. Você tinha que colocar cinto. Ele tá falando que eu tinha que colocar o cinto. Tá vendo? Mamãe tava sem cinto, filho. E a menina que tava comigo ficou uns 2 meses totalmente fora da casinha. Achava que a gente estava num hotel e a gente estava no hospital. E assim, eu fui socorrida num hospital público, eu não tinha plano de saúde, em Caçapava, interior de São Paulo. Eu fiquei 4 dias na mesma posição, na maca do socorro, colocaram tração nas minhas pernas, um procedimento bem antigo, que não faz mais, mas na época fizeram, e ficaram fazendo raio-x de tempos em tempos para ver se a coluna descomprimia a medula. No quarto, uma conversa aqui tá atrapalhando? Não, acho que não. Aí no quarto dia, quando me levaram para cirurgia, tinha uma úlcera por pressão na sacral, então no cóccix, que eu não percebi porque eu não tinha sensibilidade, mas depois da cirurgia, quando a enfermagem foi olhar essa úlcera, que debridou, ela era uma úlcera grau 4, dava para ver o osso da coluna. Então, comecei a fazer um tratamento a laser há 20 anos atrás. Era um laser muito menos eficiente que os de agora. E um processo bem lento também, sabe? Então, eu fiquei 4 meses internada no hospital, não por causa da lesão medular, por causa da escara. E aí, com 5 meses de lesão, fiz cirurgia para fechar essa úlcera. Rodei um retalho no Hospital São Paulo. Fiquei 40 dias com o bumbum para cima. E com 7 meses de lesão que eu fui para reabilitação no SARA. Eu não pude ir antes por conta da úlcera, porque não entra com uma ferida na reabilitação. Mas depois de tudo, eu fui para o SARA. Então, eu fui para o SARA com 7 meses de lesão,
com 2 cirurgias, uma de coluna mal feita, que eu tive que refazer lá, e uma para fechar esse cara, e com sonda de demora. Então, 7 meses. Então, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu tirei um cochilo, quando eu acordei eu tava sem a sonda. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer xixi? Aí a enfermeira de Sara falou, calma, eu vou te ensinar um jeito de fazer xixi. Aí ela me ensinou cateterismo intermitente. Ela fez, trouxe um espelhinho, me mostrou como era. Na primeira vez ela fez e nas outras vezes eu fiz, ela acompanhando, até fazer sozinha. E ali a gente via outras pessoas fazendo, que estava na cama do lado, então se tornou uma coisa natural. Né? Quando você vê outras pessoas passando pela mesma coisa, pelos mesmos desafios, passa a ser natural. Quando você está sozinha, acho que é mais complicado, né? Então a reabilitação é importante por essa troca. Sim, assim, fazendo um adendo e pegando sua frase dos 7 meses de sonda, né, que a gente hoje chama de catéter vesical de demora, essa realidade muito me assusta. As meninas do grupo de pesquisa sabem que é uma das coisas que a gente fala muito, essa questão das orientações, que a gente sente muita falta, porque a gente ainda tem muitos profissionais generalistas que tem essa questão dos mitos em relação aos cateterismo, né? E a gente tem muita deficiência ainda em relação à deficiência de carência em conhecimento técnico, né? Então a gente sabe que tem muitos profissionais muito bons no que fazem, mas quando a gente fala em reabilitação, a gente sabe que isso compromete muito a assistência, porque as pessoas elas não estão acostumadas a esse tipo de tratamento, não estão acostumadas a ver um paciente com deficiência, né? Uma pessoa com a deficiência. Isso assusta muito, né? Então, isso é um dos pontos que a gente um dia vai chegar a ter um mérito de olhar e falar que as pessoas hoje conseguem ter uma boa orientação no choque medular, na fase aguda, para não se estender. Você, graças a Deus, teve acesso a 7 meses, mas tem gente que fica mais de um ano, você sabe disso, mais de um ano, e tem gente que não tem nem acesso à reabilitação, né? Pois então, isso é muito ruim. E lá a gente tem contato com tantas histórias, todo mundo fica muito emocionado com as histórias. Então, eu me lembro de um rapaz com 10 anos de lesão que morava no interior do Recife, algo assim, Nordeste, e com poucos recursos, e os médicos falaram para os familiares que se ele sentasse ele poderia morrer. Então ele tinha muitas escaras, muitas. E lá no Sara foi a primeira vez que ele sentou. E foi tão emocionante, depois de 10 anos, sentaram o cara pela primeira vez. Então, falta informação, sabe? Falta muita informação, sim. Hoje a gente tem mais acesso, a gente consegue mais acesso à internet, que antigamente não tinha isso. Eu mandei meu pedido para o Sara de fax, via fax, imagina. Nossa! É verdade. Para o marido aqui, marido, traz um fone, porque eu acho que aí o som vaza menos aqui. Obrigada. A Mona até colocou, né, que tem gente, eu não sei se foi de alguém que ela falou, que ficou mais de um ano tomando banho de leito, com uma sonda de demora, com catéter de demora. Isso é um absurdo, né? Porque quando a gente está falando de reabilitação, como é que a gente reabilita uma pessoa que a gente considera ela um inválido, né? Então, o olhar, é por isso que eu falo, o olhar de nós como profissionais precisa mudar. Isso é o ponto. Isso é o ponto mais importante de toda a história, para que a gente consiga fazer uma mudança de fato, é mudar o nosso olhar para o deficiente. E assim, gente, é tempo de vida. A vida passa tão rápido para a gente ficar tanto tempo tomando banho de leito. Eu fiquei 4 meses tomando banho de leito também. É triste. A primeira chuvarada foi tão maravilhosa, nossa. Mas você está me fazendo lembrar de coisas muito antigas, que eu nem lembrava mais. Mas são coisas que nos fazem... A nossa história faz quem somos, né?
Então, graças a essa história que hoje você está aí contando história para muitos outros que precisam ouvir, porque eu tenho certeza que tem pessoas, nós temos hoje profissionais da área da saúde nos ouvindo, mas temos pacientes, temos outras pessoas que também possuem algum tipo de lesão, seja uma lesão congênita ou adquirida, mas que tem essa lesão. Agora vamos falar uma coisa aí, porque assim é o que passa na cabeça de todo mundo, né? Quando você teve a lesão, você com 20 anos de idade, na flor da juventude, tinha um namorado, né? Porque vocês estavam indo ao encontro desse namorado. Como que foi essa história de você se ver com lesão, 20 anos de idade, na flor da juventude, com todo o seu processo em crescimento? É bem louco. Meu, é uma incógnita, porque a gente tem dúvidas de como vai ser nossa vida. Será que eu posso trabalhar? Será que eu posso estudar? Será que eu posso namorar? E eu namorava na época. E depois de alguns meses, eu terminei o namoro, porque primeiro que ele ia pra balada e não me contava. Eu ficava... E quando eu descobri, eu terminei, sabe? Mas porque eu também queria ir pra vida. E assim, quando quando eu sofri acidente, ele também pirou, né? As pessoas, elas têm dificuldade de lidar com essas mudanças. É difícil para quem tá passando por isso e todo mundo que tá em volta. Então, ele se converteu, me levava pra igreja. E aí eu descobri que ele ia pra balada. Eu, como assim, meu? Você só me leva pra igreja, você vai pra balada? Eu quero pra balada também, vai se ferrar. Aí eu terminei. E essa redescoberta, assim, de voltar a paquerar e de voltar a sair, é realmente uma redescoberta, sabe? Primeiro a gente precisa se reconhecer nosso corpo, entender quem a gente é, trabalhar autoestima, autoconhecimento, ficar seguro, se sentir gostosa, se sentir bonita. Só assim que a gente atrai. Se a gente não gostar da gente, ninguém vai gostar, né? É um processo mesmo, é uma transformação. E é uma fase que passa. Que no começo a gente acha que não vai passar nunca, né? Mas que passa e que a vida volta ao normal, que você volta a sair. Eu faço uma super analogia. A gente sofre uma lesão como essa, a gente volta a ser bebê, porque usa fralda, porque precisa de ajuda de todo mundo para tomar banho, para trocar de roupa, para comer, para tudo. E depois a gente vira criança, porque a gente vai ficando um pouquinho mais independente, depois a gente vira adolescente. Então, com 17 anos, eu comecei a sair de casa. Aí eu sofri um acidente com 20. Aí, com 22, meus amigos buzinavam lá fora e eu me vi de novo saindo e batendo a porta. Minha mãe não queria deixar eu sair, porque um dia eu saí e voltei cadeirante, né? Se eu não saísse e batesse a porta e dissesse eu vou e pronto, eu não sairia nunca mais. Então, uma redescoberta. E aí chega um momento que você vira gente grande de novo, vira adulto, que você começa a perceber que você tem sonhos, desejos, e que para a realização desses sonhos você precisa de dinheiro. Para você conseguir dinheiro licitamente, você precisa trabalhar. Então você começa a buscar possibilidades de trabalho. E aí você volta para o ponto de partida, da onde você parou, né? E essa volta ao trabalho é também desafiadora. Nós vamos chegar lá. Você tinha aquele pensamento, bom, agora eu tô cadeirante, então eu só vou namorar cadeirante. Será que outras pessoas vão me olhar? Menina, eu nunca pensei isso não. Na verdade, eu tinha dúvidas sobre relacionamento, né? Mas eu nunca pensei em só namorar cadeirante. E, ó, não é preconceito não, porque eu já namorei cadeirante também. Mas eu tive muitos namorados depois do acidente, tive muitos relacionamentos. Afinal de contas, eu tinha 20 anos, né? Super jovem, descobrindo a vida, redescobrindo o sexo, redescobrindo a sedução. Então, eu namorei, posso dizer que eu namorei bastante. Eu tive alguns namorados depois da deficiência. Meu marido se acha, porque todos os meus namoros, eles duravam 2 anos. Porque tem aquela coisa da paixão, né? E a paixão acaba, né? Cara, a paixão uma hora acaba. E o que fica? Você tá a fim de encarar? E eu não tava.
eu era movida por paixões, eu tinha vontade de sentir aquelas borboletas no estômago, do começo de relacionamento, né? Só que uma hora a gente cansa disso e fala assim, não, peraí, tem que ter algo mais, né? E meu marido se acha, porque ele foi meu primeiro namorado que passou dos 2 anos. Ele se acha. Mas foram muitos namoros, eu tive... Como foi esse, como foi quando que você conheceu seu marido? Como é que foi essa relação de mudanças, né? Porque a gente sabe dos relacionamentos, conturbados que algumas pessoas podem ter, né? Eu não sei como foi a sua experiência antes e depois da lesão, se isso fez diferença no amadurecimento mesmo, sabe? Olha, eu tive... Todos os meus relacionamentos depois da lesão foram relacionamentos de qualidade mesmo. Eu não sei se é porque é uma junção do universo que eu vivia, que era um universo de teatro, já conto que eu fui fazer teatro depois da lesão, que tem a questão da autoestima e tem a questão de as pessoas que se aproximavam de mim sabiam que eu tinha deficiência. Eu não sou deficiência, mas eu tenho deficiência, faz parte da minha vida, não dá nem para esconder, porque eu sou cadeirante. Eu entendo que algumas deficiências, algumas pessoas até escondam, e não julgo, porque em alguns momentos da minha vida talvez eu tivesse escondido também. Mas fato é que a minha não dava para esconder. Então, eu tive relações de muita qualidade mesmo. Mas eu conheço meninas que passaram por relacionamentos abusivos. Tem a questão do devoteísmo também, de pessoas que se aproximam só por conta da deficiência. Tem pessoas que estão muito abaladas emocionalmente, inseguras, carentes, e que caem em relações muito roubadas também. Conheço algumas histórias assim. Tive muita sorte, não sei, de ter pessoas... Tive muitos namorados mesmo depois da lesão. E foram relacionamentos muito bacanas. Sou amigo de todas as minhas ex-sogras. Dos namorados já nem de todos, mas só tive sogras bacanas. Então, eu não tive crise com família. E que eu sei que muitas pessoas, meninas e meninos, encaram, às vezes, alguma discriminação na própria família, da pessoa que estão se relacionando. Cara, eu não passei por isso, então não tive essa experiência para contar. Ainda bem. E conta uma coisa, e como que é essa questão da mulher? Bom, a mulher com a deficiência já não é uma coisa tão fácil, né? Até porque ela tem todos os seus... o seu olhar para si mesmo, né? Do se gostar, da autoestima, da questão mulher mesmo, né? E como que é essa coisa de inserir a mulher dentro do mercado de trabalho? Como foi para você voltar para o mercado de trabalho sendo mulher e agora com deficiência? Olha, eu amo ser mulher, mas ser mulher é foda. É puxado. Mas eu, por conta da reabilitação do Sara, o Sara, ele leva a gente para fazer alguns socializações, eles chamam de socialização. Então vai um grupo, a gente vai para um churrasco no parque, para um cinema no shopping, e certa vez levaram a gente para um campeonato de tênis em cadeira de rodas. Então tinham atletas lá do mundo inteiro, do Japão, da Europa, do mundo todo. E eu conheci nesse campeonato o dono de uma marca de cadeira de rodas que na época chamava Toque Leve, e esse cara era cadeirante. E a gente ficou em contato. E ele me chamou para fazer feiras e eventos para a marca de cadeira de rodas dele em São Paulo, na Reatec e na Feira Hospitalar. Então eu voltei para o mercado de trabalho fazendo feiras e eventos para a marca de cadeira de rodas que eu usava. E aí, pausa para dizer que eu entendo o meu lugar de privilégio nesse momento. Por ser branca, por ser loirinha, sabe? Por ter uma imagem... que as pessoas chamam de normalização, sabe?
Sabe quando alguém fala assim pra gente? Eu não sei se alguma mulher com deficiência já comentou isso com você, e eu quero dizer pra vocês que isso não é um elogio. Algumas pessoas dizem assim, mas você nem parece que tem deficiência. Isso não é um elogio. Porque quer dizer que ter deficiência é ruim. Eu não estou dizendo que ter deficiência é bom, mas estou dizendo que também não é a pior coisa do mundo, né? E eu sei que ser branca, loirinha, de ter adquirido a deficiência depois dos 20 anos de não ter tantas deformidades, me faz passar por essa normalização, que não é boa, porque eu preciso assumir minha deficiência. Mas que abriu portas. E olha que louco, quando eu estava fazendo feiras e eventos para a marca de cadeira de rodas que eu usava, as pessoas não achavam que eu era cadeirante, achavam que eu estava fingindo para vender a cadeira. Falavam assim para o dono, agora você apelou, colocou a modelo ali sentada. E ele dizia, mas ela é cadeirante mesmo? E eu falava, levanta-te e anda. Eu pensava assim, gente, mas alguém finge que é cadeirante para vender a cadeira? Que horror! Depois eu descobri que tem umas pessoas que fingem aí ter deficiência, que são os wannabes. Tem os pretenders, os devotees, os wannabes, tem uma galera aí bem louca. Mas eu não sabia disso na época. E eu ficava falando assim, gente, como assim alguém finge para vender cadeira? Eu sou cadeirante, ó, canela fina. Tinha que mostrar minha canela. E aí eu fui convidada, porque assim, como eu trabalhava em loja, como vendedora desde os 15 anos, eu já era gerente quando eu sofri um acidente. Para mim, vender é natural. Então, brincando, eu vendi cadeira de banho, cadeira de rodas com almofada, fazia venda casada. Aí eu fui convidada para gerenciar a Kavenag, que é uma loja que vende cadeira de rodas, adaptações veiculares. E foi muito legal, porque aí eu virei gente grande mesmo. Voltei a dirigir, comecei a ganhar meu dinheiro, fui estudar, aí eu fui estudar teatro. Eu comecei na Oficina dos Menestréis em 2003. E quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu fui procurar outros cursos de teatro. Eu fui fazer escola de atores do Wolf Maia, musical para teatro no Senac. E aí tirei DRT, aí larguei a loja, fui ser só atriz. Fiquei pobre, me ferrei. Porque é uma carreira difícil pra cacete. Embora eu seja apaixonada, mesmo, eu sou apaixonada. Mas vamos pensar que 10, 12 anos atrás, quando eu tava... que eu tirei de DRT em 2008 só. E foi bem no ano que eu fiz novela na Band. Cara, o mercado de Você trabalho... fez uma novela, né? Foi a primeira novela, a primeira cadeirante, né? Primeira atriz cadeirante de verdade. De verdade. A fazer uma novela, que não voltou a andar milagrosamente no final, sacou? Fui eu. Mas, pensa, eu era chamada para trabalhos que tinha o estereótipo cadeirante, para testes onde o papel era para cadeirante, que mostrasse alguma coisa de superação. Aí eu fazia o teste com outros cadeirantes que não eram atores. E aí, quando tinha os testes para outros papéis, eu não era chamada. E aí eu ficava num limbo e tava punk ganhar dinheiro e eu precisava sobreviver, né? E aí foi assim que eu comecei a trabalhar com a inclusão de pessoas com deficiência na Talento Incluir, porque uma amiga, uma grande amiga, Carol, que eu conheci na reabilitação lá no Sara, também cadeirante como eu, tinha fundado uma empresa de inclusão de pessoas com deficiência chamada Talento Incluir e estava começando a dar palestras, treinamentos, e aí eu embarquei junto com ela nesse movimento. Faz 12 anos que a gente trabalha com isso. E é um trabalho muito bacana, porque transforma vidas, né? Porque quando a gente... Todo mundo precisa de dinheiro. Porque você quer estudar, você precisa de dinheiro. Você quer viajar, você quer morar, você quer vestir, você quer se locomover, seja de Uber, seja com carro próprio, você precisa bancar isso. E a vida do adulto pede isso, né? Então, a gente transforma vidas através do trabalho mesmo. A gente vê pessoas conquistando coisas e mudando completamente a forma de encarar a vida, porque começou a trabalhar e começou a ganhar seu dinheiro, ficou independente. Isso é muito transformador e muito significativo. Legal. E aí vamos falar um pouquinho de relacionamento, né? Que é uma coisa extremamente importante, essa questão do relacionar-se, né? Você, mulher, nessa condição que se está se descobrindo, né? A gente até falou um pouquinho sobre
da pirâmide de Maslow, né? Que a gente fala, né? Que é comer, dormir e sexo, né? Então, Todo mundo fala... precisa, gente, a necessidade básica do ser humano. Todo mundo precisa Exatamente. comer, todo mundo precisa beber água, todo mundo precisa transar. A não ser quem é assexuado. E aí é uma condição diferente. Mas isso é a vida, é a nossa vida, né? Corre sangue nas nossas veias, a gente tem desejos, todo mundo tem, e a gente precisa viver esses desejos, né? Exato. E aí, como é que foi essa coisa, pensar em maternidade, família? Como é que foi? Vamos falar um pouquinho da nossa realidade hoje, trazer um pouco. Nós estamos agora 35 minutos da nossa live. Falar um pouquinho sobre essa questão mesmo da saúde da mulher, né? E aí, vamos entrar nesse seu ponto aí de marido ganhou a vez dos 2 anos, né? Ganhou, passou a vez e aí pegou. Ô, Marta, sabe que eu nunca fui uma menina que sonhava com a maternidade. Quando eu tava lá no Sara, no hospital, tava eu e a Carol, uma do lado da outra na cama. A primeira coisa que a Carol perguntou pro médico foi se ela podia engravidar, porque ela tinha esse sonho. E eu tava na cama do lado, a minha pergunta foi: eu posso não menstruar? Porque a gente era completamente diferente. Nossa. E o médico disse assim pra Carol: Carol, você pode engravidar, mas pensa numa gravidez antes dos 30 e tudo mais. Tô falando de 20 anos atrás, né? E, Tabata, não dá pra você não menstruar, porque aí tem que tomar hormônio, aí tem o risco da trombose, é melhor a gente não arriscar, né? Tenta encarar a menstruação de forma positiva e blá, blá, blá. E eu tava achando um saco menstruar cadeirante, que dava um trabalho danado, né? Dá um trabalho, né, gente? Mulheres, vocês sabem disso. Menstruar dá trabalho, né? Há quem usa absorvente interno, eu uso interno e eu uso externo. Meu fluxo na época era muito grande. Agora, depois da maternidade, melhorou. Mas eu fui despertar. E a Carol engravidou, viu? O médico ainda perguntou pra Carol assim. A Carol falou assim: vou engravidar com 25. Ele falou: engravida até os 30. Ela, vou engravidar com 25. E o médico falou: você já tem namorado? Ela, não, mas vai dar certo. E deu. A filha dela fez 15 anos esse mês. 15. E nossa. Eu, que não tinha esse sonho, depois dos 30, parece que virou um reloginho ali e eu comecei a ficar com vontade. Me despertou uma vontade de ser mãe. E depois que eu comecei a namorar o Marcinho, eu tinha uns 32, né? Quando a gente começou a namorar. Ele era louco para ter outro filho e ele já tem outro filho. O filho dele tem 23 anos. Mas ele era louco para ter outro filho. E aí eu comecei a ficar interessada no assunto. E aí a gente, em 2015, decidiu. A gente tinha terminado o namoro em 2015. Quando a gente reatou, a gente decidiu ir morar junto, engravidar e tudo mais. Então, a gente decidiu, 6 meses depois, eu estava grávida. E eu tive o Francisco aos 36 anos. E aí eu fui procurar um obstetra que já tinha experiência com mulheres cadeirantes. Então, eu fui atrás do mesmo obstetra que fez o parto da Clara, filha da Carol. Como ele já tinha experiência com mulheres cadeirantes, eu me senti mais segura. Porque a gente ouve muitas histórias de médicos escrotos que falam assim: por que você decidiu engravidar? Que se metem na vida da mulher, uma decisão que é tão pessoal, né? Então eu procurei um médico que já tinha essa experiência, que era aberto ao tema, e foi maravilhoso. Mas esse ponto que você pegou, ele é fundamental. A saúde da mulher é fundamental. A saúde da mulher com deficiência ainda mais, porque eu conheço várias meninas que não fazem o preventivo. Por medo, sim, porque não tem acessibilidade, ou porque não podem contar para a família que tem relações, porque não querem ir acompanhada, querem ir sozinhas, ou porque o médico não sabe lidar, ou porque os profissionais da saúde têm muitas dúvidas ainda. Cara, a gente precisava de um centro da saúde da mulher com deficiência mesmo, que abordasse questões como cuidados, autocuidado, autoconhecimento, cuidados com doenças, porque a gente não está livre de ter doenças, né? Pensar na gravidez, de planejar uma gravidez, de não se surpreender com uma gravidez,
de fazer as coisas direitinho, né? E assim, na minha gravidez, meu ano grávida foi muito maravilhoso. Eu trabalhei até 10 dias antes do Francisco nascer. Eu tive que tomar alguns cuidados, por exemplo, com a circulação. Então, eu me auto-aplicava injeções de anticoagulante. Eu usava meias de compressão e uso até hoje. Olha lá, tá fazendo uma festa. E eu tomei um antibiótico profilático para evitar a infecção urinária, porque a maior causa de aborto entre mulheres, principalmente mulheres cadeirantes, é a infecção urinária. Controlando isso, minha gravidez foi uma gravidez comum, tranquila. Meu maior desafio era me pesar, porque não tem balança para cadeirante em farmácia e nem no consultório médico. Então, eu ia lá na Rede Luci Montoro, na Vila Mariana, que meu médico era pertinho, só para me pesar. Eu abri uma ficha lá, uma inscrição, e falei, gente, só quero me pesar. Durante todo o pré-natal, eu parava meu carro lá, tirava minha cadeira, ainda montava e desmontava a cadeira sozinha, barriguda, só no finalzinho que eu comecei a pedir ajuda. No finalzinho, eu comecei a usar Uber, táxi, porque a barriga já tava pegando volante no último mês, né? Como eu trabalhei até 10 dias antes dele nascer. Aí eu peguei um taxista machista e capacitista que disse assim, seu marido não deveria deixar você sair nesse estado. Eu fiquei olhando para ele assim, primeiro, quem disse que eu sou casada, que eu tenho marido? Quem disse que eu me relaciono com homem? Pode ser que eu não sabe se eu me relaciono com homem, com mulher, se eu sou sapatão, se eu sou mãe solo, se eu sou solteira, sei lá. E outra, alguém tem os hormônios lá em cima, né? Tava bem louca, tava bem irritada mesmo. Aí ele, ainda nesse estado, qual estado? Grávida ou cadeirante? Aí eu fiz ele parar, desci do carro. Falei, não vou mais com você não, pode parar esse carro não, que eu não tô com paciência. Porque eu tava muito irritada, gente. Ainda eu tinha minha mãe com Alzheimer, grávida, mudança, eu mudei com 8 meses, um mês antes do Francisco nascer, eu sou bem louca. E você acha que isso, para a saúde da mulher, a gente tem poucos profissionais que entendam melhor dessa relação mulher e lesão? Tem nada. Para fazer um preventivo? Não temos referências. Não temos um lugar. Quando alguma menina pergunta onde é o lugar referência, eu falo assim, não tem. Tem talvez esse médico que seja bom nisso, mas não tem banheiro acessível. Tem esse aqui que é bom naquilo, mas tem uma questão ou outra. Difícil subir. A gente precisava de um lugar que a gente tivesse autonomia, independência, que a maca subisse e descesse, que eu conseguisse fazer a transferência sozinha. Caso eu não conseguisse, que tivessem pessoas preparadas para ajudar nessa transferência. Porque eu me lembro que uma vez eu fui fazer um exame de Papa Nicolau e a enfermeira falou, precisa entrar junto? Eu falei, precisa, porque eu não conheço o médico, eu não quero ficar sozinha e eu preciso de ajuda para apoiar a minha perna. E aí, no meio da consulta, ela soltou minha perna. Ela, ai, desculpa, achei que sua perna ficava. Minha perna caiu. Eu falei assim, ai, minha amiga, olha, esse exame já é tão desconcertante, né? Me ajuda aí, pô. Sacanagem. Sim. Eu sempre falo que a gente hoje, foi o que eu comecei falando no começo, né? A gente tem um país que tem leis que amparam o deficiente, mas não é aquilo que ele precisa, né? A lei, talvez ela exista, porque a gente precisa de uma lei, e isso é essencial. Só que nem sempre a gente olha para aquela lei e aquela lei ela se encaixa para aquilo que é a realidade, né? Acho que alguém que tinha colocado, né, a realidade com a teoria e a prática, né? A coisa, elas não funcionam igual, né? Então a gente vê profissionais que não sabem lidar com o paciente com deficiência. A gente vê profissionais que não sabem acolher a família deste paciente naquele momento em que aconteceu o problema. A gente tem uma série de problemas em relação às orientações básicas, que é falar sobre o autocateterismo.
que é para falar sobre gente. controle de infecção, higienização de mão, higienização íntima, porque é difícil, né? E aí usa fralda, tem dermatite, tem lesões fúngicas, não fala sobre prevenção de lesão por pressão. Então, tudo isso são orientações básicas que não necessariamente você precisa estar dentro de um centro de reabilitação, né? E esses profissionais, principalmente, a gente fala que o homem é muito bem contemplado, porque o homem tem o urologista que eles atendem muito melhor, né? Mas a gente enxerga na prática que No centros de ginecologista- reabilitação. Nos centros de reabilitação, inclusive, tem urologista, né? Por conta das bexigas neurogênicas, né? Que é pro homem e pra mulher, no final das contas, mas não tem a ginecologia que a gente precisa, né? E aí a gente tem... Nossa, muitas mulheres têm dificuldade de encontrar um local e de fazer, e deixam de acompanhar. Nossa, Francisco, Sim. não grita, meu filho. Meu filho, eu estou ao vivo, meu filho, não grita. Mas A mesmo Mona tá assim... A Mona falou aqui que na cidade dela, Mona, me lembra a sua cidade, que eu esqueci a sua cidade, que lá tem um serviço de ginecologia de referência para pacientes com deficiências. Então Eu me não sei fala, exatamente. Mona, porque eu vou divulgar para geral, porque olha, tá embaçado, viu? Ter profissionais preparados. Porque sabe o que eu acho da área, a área de saúde é despreparada no sentido de que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Minha mãe operou 2 vezes, uma da vesícula, outra do útero. Eu fui acompanhante dela nessas 2 vezes, afinal morávamos eu e ela. Uma vez na operação da vesícula, eu saí no meio da madrugada para pedir alguma coisa para enfermagem, né? E aí a enfermeira falou assim: você não podia estar aqui. Eu falei assim: não, minha amiga, eu não sou paciente, eu sou acompanhante. Então, só porque eu sou cadeirante, eu sou paciente. E minha mãe adoeceu no decorrer da vida, ela teve doença de Alzheimer, eu fui a muito médico com ela. E eu fui muitas vezes abordada como paciente, quando, na verdade, eu era acompanhante. Você era acompanhante, né? Não, eu acho que isso é sempre aquilo que a gente fala, a gente precisa trocar a nossa ótica, trocar o nosso olhar para um olhar diferenciado, não só para isso, né? Mas hoje o nosso tema é falar de mulher com deficiência, mas a gente precisa ter um olhar diferenciado para muitas outras doenças que podem trazer uma limitação e que a gente julga de uma forma generalista, né? As meninas aqui falaram, o urologista não é só para homem. Não é uma questão... Olha ele. Não é uma questão só do urologista na relação trato urinário. Mas é falando mesmo da mulher que precisa de uma ginecologista, né? O urologista ele não vai conseguir fazer uma avaliação ginecológica, né? Então vai poder atender, mas não consegue atender a mulher nessa questão feminina, né? E aí, o que você que está desse outro lado, né? Como mulher do outro lado, o que você, hoje a gente está aí com alguns minutos aí, o que você fala para nós em relação a esse outro olhar, essa outra vivência da mulher com deficiência? Pera aí só um pouquinho. Francisco, você quer entrar na live, meu filho? O pessoal tá aqui dizendo que você quer entrar. E você fica de olho aí nas perguntas, viu, Tabata? Você fecha a porta para a mamãe? Por favor? Obrigada. Gente, perguntas. Eu nem. não vi Você tá com o GPET aí. Eu tô olhando aqui, mas eu não tô vendo perguntas, só tô vendo afirmações. Temática de grande relevância, parabéns, muito bom, parabéns pela abordagem. Obrigada, gente. Foi da Marta, ela que puxou o tema, eu achei super importante mesmo. E aí, o que você fala aí para como mulher com deficiência no Brasil? Cara, eu não sei se é mulher com deficiência em outro lugar, porque eu só morei no Brasil. Mas eu vejo pessoas com deficiência que moram em outros países muito
independentes na questão ir e vir. Eu já tive a oportunidade de viajar uma vez para os Estados Unidos, para Las Vegas, com 2 amigas. Eu fui em 2013. A gente ficou uma semana lá e em certo momento a gente decidiu ver shows diferentes. E eu fui sozinha e não tive nenhuma dificuldade, ninguém nem olhou para mim, nem me ofereceu ajuda, porque acho que não precisava mesmo. E, cara, eu achei tão esquisito, primeiro, ninguém me oferecer ajuda, porque aqui no Brasil as pessoas oferecem, né? Até demais, às vezes. Mas o fato de eu ter independência foi tão legal. Nossa, acho que falta isso. Falta a gente ter independência para ir e vir, né? Agora, ser mulher é um desafio. Ser mulher com deficiência é um desafio maior ainda, porque a gente tem que provar o tempo inteiro que a gente é capaz, que a gente pode. No mercado de trabalho, 1% das pessoas com deficiência do montante total, somos 45 milhões no Brasil. Todas as deficiências. Só 1% trabalha. E desse 1%... 1%? E os homens são a maioria. A estatística mostra que a gente tem um número maior de deficientes homens com deficiência do que mulher. Por isso que a abordagem, hoje a gente vê muitos estudos e nem muitos brasileiros, a gente tem muito pouco estudo no Brasil. E a maioria está falando do homem, da sexualidade do homem, dessa vivência nova do homem, mas não na mulher, né? Porque talvez seja um número menor, mas porque a gente precisa ter uma abordagem melhor, né? Deixa eu ver. Mona tá falando, acho que ajuda é porque não temos acessibilidade. Eu adoro ajuda, viu, gente? Pode oferecer ajuda, que eu tô aceitando. Só que tem alguns momentos que a gente não precisa, né? Eu queria precisar menos de ajuda. Eu acho que assim, eu vejo os pacientes que iniciam com essa nova vida, com essa nova fase. É importante entender que é uma frase que eu sempre falo, e assim, pensando nos projetos que a gente hoje desenvolve, é exatamente falar que depois da lesão tem vida, né? Então, assim, a lesão ela não é um ponto final, mas ela é uma vírgula para mudar a sua história e você reescrever novos capítulos da sua vida, né? E a mulher, ela precisa disso, ela precisa acreditar nesse potencial, que ela pode ser tudo o que ela quiser, mesmo com a lesão. Claro que a gente tem uma série de limitações, porque vai depender da altura da lesão, vai depender do tempo de pós-lesão que você decidiu fazer uma reabilitação. Então, quanto mais rápido a gente inserir esses indivíduos para uma reabilitação, muito mais rápido eles vão ter qualidade de vida. E é por isso que a gente sempre fala que se nós, como profissionais hoje, nós aprendermos um pouquinho das coisas básicas de reabilitação, de orientação, e que a gente sabe muito bem o quanto isso faz diferença na vida do outro, a gente vai ter, assim, além da sobrevida, uma qualidade inexplicável nas infecções urinárias, nas complicações, no controle de dor neuropática, espasticidade. A gente consegue inserir essas pessoas, né? Mas isso a gente precisa acreditar, porque se a gente olha para a pessoa e fala, coitadinho, não vai conseguir, a gente não vai mudar, porque se a gente como profissionais não mudar, quem que vai mudar, né? Mas, hoje a gente tem um fator bem importante que todo mundo tem um celular, seja bom, ruim, e tem acesso às redes sociais, a grande maioria das pessoas. Então, essa facilidade de estar na internet deu voz às pessoas com deficiência. Se eu pudesse dar uma dica, eu diria, siga essas mulheres com deficiência, siga essas pessoas com deficiência nas redes sociais. Aqui no Instagram tem várias mulheres maravilhosas. Vários perfis de mulheres foda que levam uma vida comum, com todos os desafios, tendo deficiência, casadas, solteiras, mães, lésbicas, héteros,
trans, de todo tipo. Tem gente com deficiência aí de todo tipo, conseguindo dizer e dar seu recado aqui na mídia social, porque na TV aberta a gente tem pouco espaço. Quando tem, é com aquela musiquinha triste de fundo, uma coisa piegas, uma coisa que dá preguiça, né? Que é melhor nem ver, nem assistam. Mas vale a pena seguir alguns perfis aqui no Instagram mesmo, né? Então, Sim. Fica a dica. Olha, nós temos 5 minutos, vou te dar 1 minuto e pouquinho para você finalizar aí, para você. Foi assim, eu já quero de antemão já te agradecer muito, agradecer todo mundo que pôde participar. Nós estamos aí aqui comigo, aqui tô vendo aqui em 51 pessoas aí participando. E assim, do fundo do meu coração, quero muito agradecer a todo mundo, agradecer você, Tabata, porque dispôs do seu tempo aí com a organização da família, né, para estar aqui conosco. Então, deu certo. Deu certo. E aí eu vou te deixar uns minutinhos aí para você deixar o seu recado aí para todo mundo. Ah, Marta, eu que agradeço. Olha, eu adoro falar para o público da área da saúde, porque eu acho que trocando ideia. Preconceito é só falta de informação. Quanto mais informação a gente tem, mais opinião coerente a gente forma sobre as pessoas, sobre as situações. Então, eu acho que o que quebra a parede de vidro entre o profissional de saúde e o paciente é a convivência. Então, quanto mais a gente convive, assiste coisas, segue pessoas com deficiência, mais próximo da realidade dessas pessoas a gente fica. E o nosso papo, ele fica mais reto, a gente começa a criar uma conexão. Porque enquanto não tem conexão nessa relação, fica difícil, né? Enfim, obrigada a todo mundo que está aí, né? Dedicando seu tempo para ouvir a gente. Me segue lá, sou Tabata Country e estou super à disposição se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, enfim. Obrigada, Martinha. E tá no Talento Incluir também, né? @Talento Incluir. Se tiverem pessoas aí com deficiência em busca de trabalho, vale a pena seguir a Talento Incluir. A gente sempre traz uns conteúdos maneiros lá. Hoje a gente fez uma live bem bacana também para falar de perguntar para as pessoas com deficiência se elas atuam de forma positiva pela inclusão delas, e foi uma troca de ideia bem legal. Que massa! Olha, fico muito feliz, assim, realizada porque eu pude falar hoje com você sobre um tema maravilhoso que eu tenho certeza que a gente vai mudar a história dessa relação do olhar, um olhar eficiente para a deficiência. Nós vamos fazer essa mudança e vai depender de cada um de nós, né? Eu acho que a gente precisa mesmo tirar essas vendas dos nossos olhos do preconceito e olhar essas pessoas com carinho, porque é um ser humano como qualquer outro. Atrás da deficiência tem uma mulher, tem um homem, tem desejos e tem sonhos e tem potenciais. Ô, Marta, sabe quando eu acho que vai mudar? Quando tiver pessoas com deficiência trabalhando na área da saúde. Porque nada sobre nós sem nós. A gente começa a ver as necessidades quando convive. Então tem que ter enfermeira com deficiência, médico com deficiência, porque aí a gente começa de fato a olhar para a vida das pessoas. Isso aí. Bom, faltando um minuto, vou encerrar. Um beijo no seu coração. Pessoal, muito obrigada. Fico muito feliz, muito honrada por vocês estarem aqui, viu? Qual o nome do perfil? É Tabata Country. Isso, o Talento Incluir. Segue lá. Um beijo, gente. Tchau. Beijo, Marta. Obrigada, beijo. gente. Tchau.